Você pega, pleno século XXI, para que mais uma igreja? E eu queria conversar sobre isso, sobre o porquê dessas coisas e qual a relação dessas coisas hoje, no século XXI, na contemporaneidade, no tempo que a gente vive. Como se relacionar com essas coisas todas ainda? Eu queria ir por partes. Talvez começar com uma relação com a própria pessoa de Jesus. Para uma pessoa contemporânea que mora num contexto urbano, tão multifacetado, com inteligência artificial, você ainda vir e falar de Jesus. E olhar para Jesus. Aonde está esse espaço? Como a gente começaria a falar o espaço de Jesus na vida da pessoa? Não tem como fugir de Agostinho, né? O meu coração, ele é inquieto enquanto não descansar em ti. O ser humano é um ser inquieto. O ser humano é um ser desejante. É um ser sedento. É um ser que ele busca dar sentido à própria vida. Isso é humano, seja onde for e que tempo for. Independente. O ser humano, ele é um ser espiritual. Ele não é espiritual... Vamos lá, vamos fazer uma distinção aí. Ele não é espiritual porque ele é espiritualista e ele fica pensando em entidades desencarnadas. Não é isso. Até porque essa definição de espiritualidade, ela muda de acordo com a época, de acordo com o contexto, de acordo com a religião. A chave na qual eu estou me referindo às questões espirituais são aquelas questões da nossa interioridade, que dizem respeito a este sentido último da vida, que orienta a vida. Então, o ser humano, ele é um ser espiritual porque, em última instância, ele está sempre elegendo alguma coisa como sua finalidade, como o seu propósito de vida. Seja de maneira consciente ou inconsciente. E agora, qual que é o problema disso? A gente nunca viu uma... Bom, isso talvez seja um exagero também, ou até um anacronismo nosso, mas... Porque talvez a gente tenha os dados para fazer essa afirmação hoje, mas é uma geração angustiada, ansiosa, depressiva. Isso aponta para quê? Entendeu? A gente está falando, não à toa... São sintomas, né? São sintomas do quê? De doenças da alma. A psicologia se propõe a tratar o quê? A alma. Psique, grego. Alma. São as doenças da alma, né? E nós vivemos, no Ocidente, a gente vive isso. Essa ansiedade. Nós vivemos e somos, em alguma medida... Desculpa, em alguma medida não. Nós somos, pelo menos da minha perspectiva, a maior parte das nossas decisões são pautadas por um medo. Não um medo necessariamente racionalizado, consciente, bem formulado, mas um medo inerente do não ser, de não ser, um medo da morte, que é aquilo que o autor de Hebreus fala. Que foi, de certa forma, o autor de Hebreus identifica ali no capítulo 2 como um bem salvífico, né? Jesus nos liberta do medo da morte, daquele que tinha um poder sobre a morte. Nós éramos escravos do medo da morte, ou seja, nós não tínhamos liberdade, nossa vida era orientada e pautada por... Com essa angústia. Com essa angústia, fugindo, porque o medo da morte, obviamente, não estou me referindo à morte pontualmente. De finitude, ao evento, de acabar. A finitude, esse desarranjo que o ser humano tem com a sua finitude, esse desarranjo que ele tem com o tempo, esse desarranjo que ele tem com a sua impermanência, esse desarranjo que ele tem com o fato de ser efêmero. E isso pauta a vida dele. Ele precisa criar soluções, dar sentido, criar propósito, para que essa vida tenha algum tipo de combustível e ela siga. Senão ele deprime, senão ele entra em colapso. Por que acordar mais um dia? Tem que se anestesiar também, né? Tem que sair da realidade. Esse é o segundo... Esse é um segundo momento onde ele já não está encontrando tanto... propósito, então se eu não encontro, eu preciso da anestesia.
Eu preciso de uma experiência que me... Te dê sobriedade, né? De encarar tudo isso. E isso não tem como fugir. Tá. Não tem como fugir. Então, a pergunta por Jesus, não tem como você não levantar essas questões. Porque... Por que Jesus? Porque ele se propõe a responder isso tudo. Se propõe... Nele, ele é a resposta. Ele é a resposta. Tanto que ele se apresenta como o descanso da alma. E tantas outras imagens que ele resgata para... Saciedade, né? O pão, a água. O pão, a água... para os discípulos ele vai dizer o seguinte, que a gente não deve andar preocupado, porque basta cada dia o seu próprio mal. É um dia de cada vez. Então, Jesus ele é a resposta para a inquietação humana. Só que é um movimento de fé. Que é a diferença teológica que eu tenho de hoje para a época do nosso projeto evangelístico, que era o Amor no Ciclo. Eu tinha uma fé maior na razão humana, de que eu conseguiria, com bons argumentos, convencer o sujeito de que Jesus é o caminho. E o que eu creio hoje não me exime de me esforçar na minha argumentação, mas eu não confio nela. Eu confio no poder do Espírito. Eu confio no poder do Evangelho, que é, obviamente, um poder espiritual, um poder que é protagonizado pela ação do Espírito Santo. Interessante que você falou,